Capítulo 7. Virando a própria mesa. Técnicas de autogestão para mudança de hábitos e gestão emocional. Vimos que pessoas emocionalmente maduras são eficazes na administração de suas emoções e, consequentemente, apresentam comportamentos produtivos. Possuem liberdade emocional para se expressar com naturalidade e permitir que os outros também se expressem. Ou seja, as relações são bem resolvidas e produtivas. São pessoas que têm bons pensamentos, bons sentimentos e bons comportamentos. Por outro lado, pessoas que não têm maturidade emocional normalmente se protegem com comportamentos defensivos, expressando-se para dentro, engolindo suas emoções, pensamentos e desejos, ou para fora, liberando-os com agressividade. Quero falar com o leitor consciente da importância do autodesenvolvimento e que se sente motivado a desafiar-se na bonita e gratificante tarefa de evoluir emocionalmente para tornar-se uma pessoa melhor. Como podemos evoluir em nosso estilo emocional? Aumentando nossa consciência em relação ao que pensamos e sentimos quando estamos vivendo circunstâncias desgastantes no cotidiano, avaliando essas reações à luz dos fatos objetivos dessa situação, tomando uma decisão racional para reduzir nossos medos, nossas raivas, nossas tristezas ou tomar medidas para modificar aquilo que está nos estressando. Por isso, além das dicas já oferecidas em cada um dos capítulos, propomos mais algumas técnicas específicas que cuidam tanto do corpo como do conteúdo emocional. As técnicas são dirigidas para a neutralização dos impactos negativos das emoções na saúde mental, física, emocional e comportamental, e a manutenção do estado de felicidade. Vamos separar as técnicas em dois grupos: aquelas que intervêm para o fortalecimento do organismo e as que atuam no fortalecimento mental. Técnicas para fortalecimento do organismo. Vamos falar dos cuidados com o organismo. A intenção é desenvolver atividades que diminuam a atividade límbica excessiva, acalmando o cérebro e o estado emocional, estimulando o organismo a produzir os hormônios e neurotransmissores que causam sensação de prazer, motivação, recompensa e bem-estar, como endorfinas, dopamina, serotonina e oxitocina, para melhorar os sistemas imunológico, nervoso e endócrino, atraindo os sentimentos positivos. As técnicas e as ações responsáveis possuem uma abordagem positiva e de fortalecimento, porque focam a saúde e não a doença, principalmente aquelas técnicas que têm um resultado preventivo. Veja algumas ações responsáveis que você pode adotar no cotidiano para tornar seus dias mais gratificantes e, é claro, sua saúde em alta. Além disso, pessoas que praticam as ações propostas têm mais abertura para reavaliar suas crenças irracionais e mudar seus pensamentos distorcidos, porque essas ações suavizam a inflexibilidade e a dureza mental e emocional. Assim sugerimos atividades que acalmam o cérebro e o coração e propiciem sensações de prazer, como dançar, cantar, assistir a bons filmes, ouvir música que faça bem aos ouvidos, olhar a natureza para registrar cenas bonitas no cérebro e ler livros interessantes e atuais que colaboram para a revisão de valores e crenças. Você pode cuidar do cérebro e estimular o bom funcionamento do organismo fazendo relaxamento físico e mental, através da prática da yoga e meditação. Exercício físico, alongamento e caminhada promovem bem-estar em função da produção de endorfinas, que neutralizam as toxinas, além de acalmar as ondas cerebrais e oxigenar o sangue. Boa alimentação. A alimentação adequada pode ter um efeito calmante. Aqui vão algumas sugestões. Reduza o sódio, que contribui para aumentar a pressão.
Coma mais complexo de carboidratos para ajudar a manter a energia que a raiva esgota. Evite comer para conter a raiva. Coma vagarosamente num lugar tranquilo, olhando e curtindo o sabor de cada alimento, e não ocupe sua mente com outra atividade simultânea. Dar boas risadas ativa o sistema cardiovascular, melhorando a frequência cardíaca. Os vasos dilatam-se e a pressão diminui. Quando você ri, seu cérebro libera endorfinas, substâncias que lhe dão a sensação de bem-estar. Mais ainda, as contrações curtas e fortes nos músculos do diafragma e do abdômen melhoram a irrigação dos órgãos internos, além do sangue ser mais bem oxigenado. Conversar com amigos, a amizade faz bem e promove bem-estar, porque o organismo produz mais o hormônio das relações interpessoais, chamado oxitocina. Focar seu pensamento e viver 100% do momento presente, para diminuir a ansiedade. Exercício de respiração diafragmática e relaxamento progressivo. A seguir é apresentado o roteiro utilizado na Unidade de Medicina Comportamental do Departamento de Psicobiologia da Unicesf, que constitui um procedimento modificado daquele proposto por J. Cobson, 1976. Este roteiro servirá para seu treinamento individual, devendo ser realizado preferencialmente todos os dias. Trata-se de um roteiro de exercícios que deverá ser realizado o mais automaticamente possível, quando necessário, ao se sentir tenso, ansioso, com insônia, etc. Aprenda a realizá-lo na posição deitada, inicialmente, e posteriormente na posição sentada. Repita cada movimento 2 ou 3 vezes. Cada movimento deverá durar cerca de 10 segundos. Procure perceber o melhor possível o estado do músculo que você estiver tensionando ou relaxando. Procure não pensar ou se preocupar com coisa alguma. Apenas se concentre na atividade de relaxamento. Focalize sua atenção em sua respiração ou nas regiões do corpo com as quais você lidará durante o procedimento. Primeiro, sentado confortavelmente, com as mãos apoiadas nas coxas e pernas ligeiramente afastadas, as palmas das mãos voltadas para baixo, ombros relaxados. Feche os olhos e respire tranquila e profundamente. Procure efetuar os movimentos respiratórios de tal forma que haja pouco movimento torácico e mais movimentos abdominais. Ao inspirar, expanda o abdômen, encher a barriga. E ao soltar o ar, sinta a barriga se esvaziando. Procure manter a atenção focalizada nos movimentos respiratórios. Na inspiração, conte mentalmente 4 tempos, retenha o ar por 2 tempos e expire durante 5 tempos. Reinicie os movimentos após deixar os pulmões vazios por 2 tempos. Faça esse exercício de respiração por cerca de 5 minutos. Segundo, mantendo todo o corpo relaxado, focalize a atenção no braço direito. Dobre o pulso, forçando ligeiramente a mão direita para trás. Mantenha essa posição por uns 10 segundos e sinta que os músculos do braço estão tensos. Em seguida, volte a mão à posição original de repouso, relaxada. Respire profunda e calmamente. Solte o ar lentamente e relaxe enquanto solta o ar. Efetue a respiração por 3 vezes e repita o exercício. Terceiro, mantendo o corpo relaxado, respirando tranquilamente, dobre a mão na altura do pulso para dentro, em direção ao corpo, e perceba a tensão no braço. Mantenha o corpo relaxado, tensionando somente o braço direito. Pare de forçar e relaxe todo o braço. Respire calmamente por 3 vezes, repita o exercício. Quarto, ainda focalizando a atenção no braço direito, feche a mão direita mais ou menos fortemente. Dobre o braço em direção ao ombro.
mantendo os dedos voltados em direção ao corpo. Sinta a tensão que se forma em todo o braço direito. Procure manter todo o resto do corpo relaxado. Respire calmamente por 3 vezes e repita o exercício. Quinto, repita os mesmos exercícios com o braço esquerdo, mantendo o restante do corpo o mais relaxado que você puder. Sexto, focalize a atenção na perna direita. Procure manter todo o corpo relaxado. Force as pontas dos dedos do pé direito na superfície de apoio, levantando o calcanhar, forçando um pouco como se estivesse empurrando algo e perceba toda a tensão que se forma na parte frontal de sua perna. Volte à posição anterior. Respire calmamente por 3 vezes e, à medida que solta o ar, relaxe cada vez mais. Sétimo, flexione o pé direito para trás, apoiando o calcanhar na superfície de apoio, forçando um pouco. Sinta a tensão que se forma na perna direita. Mantenha a posição por uns 10 segundos e volte o pé à posição anterior. Respire como fez anteriormente. Oitavo, mantendo todo o corpo relaxado, focalize a atenção para a perna esquerda. Efetue de forma semelhante os exercícios 6 e 7 com a perna esquerda. Nono, mantendo todo o corpo relaxado, force os ombros em direção às orelhas, respirando tranquilamente. Perceba a tensão nos ombros. Volte à posição anterior, ombros relaxados. Movimente os ombros, efetuando o movimento rotatório e relaxe. Tente perceber a diferença. Respire tranquilamente. Décimo, focalize sua atenção no rosto. Franza a testa como se estivesse preocupado. Mantenha essa posição por cerca de 10 segundos. Perceba a tensão que se forma na testa. Relaxe a testa e sinta a diferença. Respire calmamente, repita o exercício. 11º, cerre os dentes e faça movimentos de mastigar. Sinta a tensão que se forma no músculo da mastigação. Solte e relaxe. Respire calmamente como anteriormente. 12º, procure manter todo o corpo relaxado, respirando tranquilamente e sem nenhuma preocupação. Fique nessa posição por cerca de 2 minutos, sentindo todo o corpo relaxado. Encerre o relaxamento gradativamente, respirando mais profundamente por 2 vezes, abrindo lentamente os olhos e se espreguiçando descontraidamente. Permaneça por mais alguns segundos com o corpo relaxado. Cuidar do físico é bom, mas não é suficiente. Você deve fortalecer seus pontos emocionais mais vulneráveis e que funcionam como estímulos aos gatilhos da raiva. Técnicas para o fortalecimento mental. O fortalecimento mental deve ser feito através de técnicas de intervenção cognitiva e comportamental na administração das emoções. As denominadas técnicas cognitivas e comportamentais constituem, hoje, várias modalidades de procedimentos, utilizados no sentido de mudar comportamentos improdutivos. Fundamenta-se no princípio de que a maioria dos problemas emocionais que afetam o homem resulta de crenças, pensamentos ou comportamentos aprendidos. Estratégia de intervenção cognitiva. Propõe a intervenção nas crenças irracionais e nas distorções de pensamentos que estimulam nossas emoções negativas. Nossas emoções decorrem, em geral, de pensamentos automáticos, originados de nossas crenças, e são realimentados pela percepção da realidade. Como consequência, se desejo mudar as emoções que me trazem sofrimento, devo mudar a forma de pensar, as crenças e pressuposições disfuncionais, ou seja, promover a ressignificação dos acontecimentos passados. Essa estratégia se baseia nos pensamentos teóricos de Albert Ellis e Aaron Beck, já conhecidos por nós. Estratégia de intervenção comportamental.
O foco é o comportamento. Esta estratégia parte da premissa que, ao tomar consciência do comportamento improdutivo e seu impacto negativo, a pessoa pode desenvolver e adotar um novo comportamento, através da observação do comportamento modelo de outras pessoas. Aprendizagem facilitada pelo neurônio espelho. Essa estratégia se baseia na teoria cognitiva social de Albert Bandura, psicólogo canadense que, diferente de Skinner, vê o comportamento humano com a influência cognitiva. Acredita que a pessoa modifica seu comportamento durante a interação com as pessoas, sem necessidade de ser reforçado, pois, através de processos cognitivos, consegue identificar prós e contras de cada comportamento e, por si, decidir mudar. O processo de aprendizagem, ele dá o nome de modelagem, constituída de 4 passos para a aquisição do novo comportamento: atenção, retenção, produção e motivação. Atenção. Prestar toda a atenção ao observar o novo comportamento de alguém que servirá de modelo. Atenção é o processo que possibilita a otimização da aprendizagem. Para haver aprendizagem, é preciso prestar atenção a elementos significativos do comportamento. Retenção. Um comportamento só pode ser aprendido se for armazenado no sistema cognitivo. Produção. Incorporar o modelo observado e ser capaz de repeti-lo em forma de ação. São requeridas diferentes capacidades e habilidades para colocar um conhecimento em prática. Motivação. Ter uma razão que o motive a repetir o modelo incorporado. Depois de prestarmos atenção e incorporarmos o conhecimento, podemos agir, mas só o faremos se houver algum tipo de benefício. Um exemplo no âmbito profissional. José deseja ser promovido, motivação, e observa que seu colega Paulo, ao ser proativo e antecipar as necessidades do gestor, entregando as informações em forma de planilhas e relatórios antecipadamente para que o gestor faça a apresentação do projeto, consegue ser bem avaliado no fator comprometimento com os resultados, observando, atenção, com interesse o comportamento do colega. José entende, retenção, que, se fizer o mesmo, talvez também venha a ganhar o que deseja. Então, também se torna proativo e colabora para que seu gestor tenha as informações de seu trabalho antecipadamente. Produção. O profissional não é um robô que aprende por imitação apenas. Ao contrário, ele usa processos cognitivos para avaliar os prós e contras na adoção do novo comportamento. O que ele pode observar pelas reações positivas ou negativas das pessoas, provocadas pelo impacto do novo comportamento. Como modelo eficaz na expressão das emoções, o comportamento assertivo, com suas técnicas de comunicação, é o mais adequado. Vamos juntar as duas intervenções que serão denominadas como cognitivas comportamentais. Técnicas cognitivas comportamentais. 1. Exercício do perdão. Como você se sente em relação ao seu passado? Alegria por se lembrar de bons momentos e bem-estar quando se lembra de momentos felizes. Às vezes, bate uma tristeza ao se lembrar de momentos que não foram bons. Muitas vezes, essa tristeza pode se transformar em mágoa do passado. Isso pesa e atrapalha seu presente e futuro. Alguém diz, você deve perdoar. Você tenta, mas pensamentos vêm à sua cabeça e dizem, é injusto perdoar, o culpado merece vingança. O rancor e o desejo de vingança vão, na verdade, corroendo seu humor e estado de espírito. Veja que o rancor do passado estraga sua vida e seus relacionamentos, porque você passa a ser triste, mal-humorado, pessimista e mal resolvido. Não perdoando, você não atinge o culpado, mas perdoando você se liberta. A saúde física das pessoas que perdoam é melhor e,
Quando ao perdão se segue a reconciliação, suas relações melhoram com a pessoa que foi perdoada. Você ganha muito com isso. Sente-se livre de sentimentos negativos e pronto para ser mais feliz. 2. Como trazer o perdão para sua alma? Dr. Martin Seligman. Primeiro, pense objetivamente na ofensa sofrida, mas não pense na pessoa como alguém mau. Segundo, respire profunda e lentamente para se acalmar, enquanto visualiza a cena. Terceiro, faça empatia. Coloque-se no lugar da pessoa que o ofendeu. Procure entender o ponto de vista dela, o porquê fez algo que o ofendeu. Quarto, seja altruísta. Pense que um dia você também foi perdoado e que agora você terá compaixão pelo outro, porque ele não deveria estar bem quando o ofendeu. Essa capacidade de perdoar é uma dádiva que você recebeu, e dádiva faz bem a quem recebe. Agradeça a dádiva recebida e o fato de ser uma pessoa que merece ser feliz. A mágoa é uma das maiores fontes de estresse emocional. Esse exercício exige duas atitudes: ter disposição e coragem para se livrar da raiva acumulada e assumir que o perdão deve ser uma escolha. 3. Exercício de gratificação pelas coisas boas do passado. Lembrar das emoções positivas do passado colabora para fortalecer o estilo emocional e dar força para encarar as mágoas e exercitar o perdão. 4. Exercício. Distancie-se do problema. Aprenda a ver as coisas sob um ângulo diferente. Como? Distancie-se do problema. Tenha empatia. Imagine-se no lugar do outro. Escolha um pensamento construtivo. Adeque seu comportamento ao novo pensamento. Este exercício ajuda a manter o emocional equilibrado para se relacionar com pessoas difíceis que possam fisgar você por meio de críticas e outras formas agressivas de comunicação. Saiba separar a pessoa do problema e fique isento do conflito desnecessário. 5. Exercício de visualização. Tratamento da raiva. A. Lembre-se de uma irritação moderada que você tenha tido. B. Feche os olhos e certifique-se de que você tem um quadro claro da cena. Use todos os sentidos. C. Sustente a imagem e sinta quaisquer mudanças que apareçam no corpo, tensão, ritmo cardíaco, etc. D. Agora faça uma respiração profunda e relaxe os músculos. Inspire e expire vagarosamente. E. Mantenha a irritação na mente. Faça um quadro da raiva e sinta. F. Repita o item D e relaxe. G. Repita os itens D e E até a irritação tornar-se menos importante para você e de modo que você administre seus sentimentos facilmente com o relaxamento. Visualize momentos positivos e tente dirigi-los ao corpo. A mente não consegue diferenciar o estado imaginativo do real. Se você imaginar emoções positivas, poderá experimentar sensações reais de bem-estar. Assim, fortalecerá seu circuito neural com hormônios do prazer e bom humor, gerando pensamentos positivos. Acionamento do pré-frontal. 6. Desenvolvendo um estado mental e emocional positivo. A. Pense em 5 razões que provem que você é uma pessoa que deve ser incluída nos relacionamentos profissionais. B. Faça a maior lista possível de suas competências, das coisas que você conhece e sabe fazer. C. Faça a maior lista possível de razões que mostrem que você é uma pessoa confiável e querida. D. Leia as listas de suas forças e virtudes, até senti-las incríveis, a ponto de incorporá-las em seu comportamento. E. Faça uma lista das coisas que você precisa melhorar. Encare suas fraquezas e decida o que fazer. F. Faça um plano de ação para melhorar as fraquezas que você considera importante mudar. G. Haja.
Essa técnica promove a ativação do pré-frontal, fortalecendo seu mapa neural com sinapses regadas por hormônios do otimismo, prazer e recompensa. 7. Adotando o comportamento assertivo. Encare as situações geradoras da emoção negativa. Reduza o efeito da emoção usando o pensamento consciente, ou seja, pensando sobre a emoção. Reconheça os sentimentos dos outros e os seus. Não justifique se justificando e nem coloque a culpa no outro. Não deprecie a si nem o outro. Administre a crítica, transformando-a em feedback. Procure um acordo e a solução. O comportamento assertivo gera a aceitação do ambiente e resultados eficazes na solução de problemas, reforçando positivamente o modelo mental com boas crenças. Além disso, a ativação do circuito da recompensa estimula a atitude positiva para continuar a comunicação de forma responsável e respeitosa. 8. Técnica da análise de custo e benefício para tomar decisão e lidar com o medo das escolhas. A. Pegue 2 folhas e divida-as ao meio. B. Escreva, no alto da página 1, a primeira alternativa de comportamento e, em cada coluna, escreva e analise os custos e benefícios da escolha do comportamento. C. Faça o mesmo com a segunda folha. Escreva no alto da página 2 a segunda alternativa de comportamento e, em cada coluna, escreva e analise os custos e benefícios da escolha do comportamento. D. Use seu pensamento racional para avaliar sua emoção. Se tomar a segunda decisão, pergunte-se: vale a pena? O que ganho com isso? O que perco com isso? E. Tome uma decisão responsável e escolha a alternativa que lhe dê mais benefícios e menos custos. Exemplo: primeira alternativa: procurar o amigo e cortar a amizade. Custos: perco um amigo. Vou me sentir sozinho. Não terei mais sua companhia para passear. Benefícios: não engulo esse sapo. Vou me fazer ser respeitado. Segunda alternativa: serei assertivo. Vou chamar o amigo para uma conversa difícil e falar a verdade de como me sinto em relação a ele e à sua rispidez. Custos: preciso treinar como falar. Posso ser mal interpretado. Posso me tornar agressivo. Preciso vencer meu medo e correr riscos. Benefícios: melhoro o relacionamento. Não engulo o sapo e desabafo. Resolvo o conflito. Não perco o amigo. Essa técnica organiza os pensamentos, ativa o pré-frontal para a análise de custos e benefícios das opções e o planejamento de uma decisão baseada no bom senso e a avaliação objetiva dos resultados e impactos e, principalmente, dá o direito de escolha consciente das emoções a serem sentidas, dos pensamentos a serem pensados e das ações a serem tomadas. 9. Técnica da autoafirmação do eu. É a técnica assertiva mais adequada para se expressar e não acumular medos e raivas. Nela, você assume total responsabilidade pelo que está sentindo, sem se colocar como vítima e sem acusar o outro, mas deixando claro qual foi o comportamento do outro que lhe causou a emoção negativa. Através da autoafirmação, você consegue mostrar ao outro quais são seus limites, esclarecer e trocar expectativas mútuas, pedir ao outro para usar uma linguagem positiva com você, argumentar com consistência, mostrando os benefícios que o outro terá se melhorar a forma de se comunicar com você. Siga os passos da autoafirmação. Passo 1. Descreva a situação para situar o outro sobre o que você está falando. Passo 2. Use a primeira pessoa do singular, eu. Passo 3. Expresse qual é o seu desconforto. Passo 4. Diga qual é o comportamento do outro que lhe provocou desconforto. Passo 5. Mostre as consequências que o evento ocasionou em você e outros impactados.
Passo 6. Escute o que o outro pensa a respeito. Passo 7. Negocie com o outro uma nova forma de relacionamento. Peça-lhe para mudar o comportamento com você. Proponha uma nova forma de relacionamento entre vocês. Ou lhe pergunte o que pode fazer para você não se sentir mal nessa situação. Mostre-lhe os benefícios que os dois lados terão com a mudança de comportamento. Passo 8. Comprometa-se com o novo relacionamento e agradeça a colaboração do outro na solução do problema. Esta técnica é excelente para promover a conexão entre as pessoas e o diálogo nas conversas difíceis, pois facilita o posicionamento de ambas as partes e foca a cooperação na solução do conflito, com uma postura ganha-ganha, ou seja, a solução deve sempre beneficiar os interesses dos dois lados. 1. Exemplo da técnica. Passo 1. Você se lembra que ontem, na reunião de prestação de contas, quando eu relatava meus resultados, você me interrompeu? Passo 2 e 3. Eu me senti constrangido e vi minha imagem profissional ameaçada. Passo 4. Você me interrompeu e disse na frente de todos que a base das informações de meu relatório estava errada. Passo 5. Quando você faz isso, eu me sinto muito constrangido e a minha vontade é brigar com você, no momento que isso acontece, o que não acredito ser uma boa alternativa para nós dois. Passo 6. Como você vê a situação? Passo 7. Peço, por favor, que você mude seu comportamento comigo e, inclusive, sugiro conversarmos antes da reunião para acertarmos nossas diferenças. Assim, o grupo perceberá que você é colaborador, porque me deu todas as informações e eu me sentirei mais seguro das informações. Caso o outro dê uma sugestão boa para os dois lados, diga: gostei da sua sugestão. Passo 8. Vamos fechar o seguinte acordo. Agradeço sua colaboração e pode contar comigo. 2. Técnica para lidar com a raiva do outro. Reconheça a raiva do outro, estimulando-o a falar sobre o que está incomodando, dizendo: reconheço que isto te afetou. Tenha empatia, coloque-se no lugar do outro para entender o que ele está sentindo, dizendo: eu entendo o que você sente. Pergunte como você está contribuindo para causar esse desconforto, dizendo: o que exatamente eu faço que lhe causa esse desconforto? Se não lhe causar prejuízos, comprometa-se em mudar seu comportamento para não estimular mais raiva no outro. Se, porém, o outro pedir uma mudança imprópria, seja objetivo e diga o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Mostre suas razões. Busque uma alternativa de relacionamento que seja uma solução ganha-ganha. Comprometa-se com a mudança. Essa técnica estimula a conexão entre as pessoas, pois, de forma respeitosa, uma pessoa reconhece sua responsabilidade por ativar as emoções negativas no outro e se dispõe a mudar seu comportamento. Essa disponibilidade para o outro demonstra maturidade, autoconfiança e vontade na neutralização do desconforto do outro. 3. Recuo estratégico. Mais do que uma técnica, é uma estratégia para dar a si o tempo necessário para respirar profundamente e não permitir que sua resposta à situação de estresse seja dominada pelo límbico. Recuar estrategicamente nos dá a oportunidade para escolher o melhor comportamento, quando nos sentimos acuados e sem saber a opção adequada. Por isso, dê a si tempo para tomar decisões quando tiver dúvidas. Vamos usar algumas dessas técnicas no exemplo a seguir. Freando o ciclo da emoção negativa. Podemos interferir nas diversas fases do processo. Aqui está uma sequência das fases da ocorrência da raiva, como exemplo, e o que fazer em cada uma delas. A raiva é disparada por um acontecimento, uma provocação. Inicie seu autoconhecimento para aprender a lidar com a raiva, utilizando o cérebro superior, o córtex pré-frontal. Traga o ocorrido para seu consciente e faça uma avaliação cognitiva sobre ele. Pergunte-se: o que me faz perceber a situação como provocação? Qual é meu ponto fraco que foi despertado?
Qual é a crença que está por trás disso que faz com que eu perceba como provocação? Ou seja, qual foi a regra interna violada? É real ou eu estou inferindo se tratar de uma provocação? Por que isso tem que necessariamente fazer tão mal a mim? Segundo os especialistas, a raiva pode ser fruto de padrões ou expectativas pouco realistas em relação às outras pessoas e, se esse for o caso, cabe o exercício da tolerância e da flexibilidade. Será que é seu caso? Coloque-se no lugar do outro e entenda qual é o benefício que o outro ganha ao fazer tal provocação. Por que o outro está lhe provocando? Para frear o circuito da raiva nessa primeira fase, sugerimos algumas outras técnicas. Primeiro, faça o exercício da respiração e do relaxamento. Segundo, desenvolva um estado mental positivo, através do fortalecimento da autoimagem com crenças positivas. Eu me sinto importante, competente e querido. Terceiro, desenvolva o controle emocional, ou seja, distancie-se do problema e use a escuta ativa para visualizar a situação sob vários ângulos diferentes. Quarto, faça a reestruturação cognitiva do pensamento irracional que despertou a raiva. Como? Identifique qual é o pensamento automático que apareceu no evento. Teste a validade desse pensamento raivoso e responda às seguintes questões. A. Quais as evidências de que o pensamento é verdadeiro? B. Há uma explicação alternativa? C. O que de pior pode ocorrer se for verdadeiro? D. Qual poderia ser o efeito se eu mudasse meu pensamento? E. Se outra pessoa estivesse na situação e tivesse esse pensamento, o que você diria a ela? Veja um exemplo de como impedir que a emoção raiva seja aliciada e lhe traga sofrimento. Hoje, tenho um almoço marcado com um amigo. Saio apressado e, no meio do caminho, resolvo telefonar para lhe dizer que estou chegando. O amigo, totalmente constrangido, disse que estava em outra reunião com um cliente e pede mil desculpas por ter esquecido de me avisar a tempo. Nesse momento, senti-me frustrado e surpreso, porém, rapidamente tomei o controle de meus pensamentos e busquei dentro de mim um estado mental positivo. Em seguida, minha voz interna me disse: "Você é uma pessoa importante e querida." E o amigo cometeu um erro porque ele foi desorganizado com sua agenda. Com esse novo pensamento, respondi ao amigo: "É lamentável, porque eu gostaria muito de almoçar com você. Você cometeu um erro de agenda, porém não se sinta mal, porque o erro pode ser reparado." Depois disso, senti-me muito bem comigo, pois posso entender que o motivo do erro de meu amigo foi por desatenção e não por ter mudado seus bons sentimentos de carinho por mim, pois sou uma pessoa muito interessante. Voltei para meu escritório e fui fazer algo bem agradável para me compensar da frustração. É evidente que, se o acontecimento se repetir outras vezes, será preciso reavaliar as expectativas de amizade com a pessoa em questão. Esse é um bom exemplo de que, mudando sua forma de pensar, você pode alimentar uma autoestima boa e equilibrada, além de se poupar de sofrimento por uma raiva inútil e não pertinente. Se o evento se repetir, será necessário reavaliar suas regras internas e realinhar suas expectativas sobre o outro. Se, porém, você percebeu o evento como uma ameaça à sua autoimagem e a falta de consideração do amigo gerar em você sentimento de menos-valia, o processo da raiva continuará e sua mente, agora comandada pelo emocional, entrará em ação novamente, com pensamentos raivosos. Primeiro, pensamentos raivosos são desenvolvidos e certamente você pensará assim: esse amigo não podia fazer isso comigo. Ele foi grosseiro e arrogante ao me tratar assim. Eu pensava que ele gostava de mim. Agora percebo que não significo nada. Quem ele pensa que é para me tratar assim? Com esse pensamento, você poderá ser agressivo e perder o amigo. Aqui cabe usar técnicas respiratórias para oxigenar o cérebro e dar a você o necessário controle emocional, pois seu nível de irritação já está presente em seu tom de voz. Se preciso, é melhor encerrar o diálogo, dizendo que depois vocês conversam sobre o acontecimento.
Em seguida, faça uma avaliação cognitiva de suas emoções negativas. Preste bastante atenção em você e perceba o que está sentindo. Pense no impacto que sua raiva está causando em seu cérebro e organismo. Visualize como você quer estar e sentir. Fortaleça-se com um estado mental positivo. Depois, pare, estacione e reflita. Ressignifique seu pensamento raivoso, trocando por um pensamento positivo e baseado em evidências objetivas, da seguinte forma: A. Quais as evidências de que o pensamento é verdadeiro? Resposta: meu amigo não se lembrou de mim. Normalmente sou eu quem procura esse amigo. Ele tem coisas mais importantes a fazer do que me avisar. B. Há uma explicação alternativa? Resposta: o amigo está com sobrecarga de trabalho, está estressado e, por isso, se esqueceu de me avisar sobre o cancelamento de nosso encontro. C. O que de pior poderia ocorrer se for verdadeiro? Resposta: não nos vemos mais e não considerá-lo meu amigo. D. Qual poderia ser o efeito se eu mudar meu pensamento? Resposta: não perco o amigo, preservo minha autoestima e não fico com raiva. E. Se outra pessoa estivesse na situação e tivesse esse pensamento, o que você diria a ela? Resposta: seu amigo, como todos os profissionais, deve estar sobrecarregado. Essa reunião deve ter surgido de última hora e você, no lugar dele, também não poderia deixar de visitar o cliente. O problema está no amigo que cometeu um erro por desorganização pessoal. Acredito que você deva agir com flexibilidade e compaixão com seu amigo, compreendendo que ele não é perfeito, sendo passível de erro. Aguarde-o ligar e marcar um novo encontro. F. O quanto você acredita nesse novo modo de pensar e perceber a situação? Resposta: acredito 100%. Se, contudo, você não conseguir dominar seus pensamentos raivosos, os próximos comportamentos serão baseados em intenções irritadas. 2. A raiva está nutrida e aumentada. Se não dominada, os sentimentos raivosos se intensificarão e se tornarão mais difíceis de serem controlados com ações produtivas. Você, porém, ainda pode salvar sua saúde e evitar sua expressão negativa. Como? Primeiro, assumindo que você está com raiva e que a atitude do amigo lhe causou frustração e a sensação desconfortável de menos-valia. Segundo, usando a técnica assertiva da autoafirmação para expressar sua raiva da seguinte forma: A. Estou me sentindo muito chateado e com raiva. B. Você se esqueceu de avisar sobre o cancelamento do nosso encontro e, como consequência, estou me sentindo sem importância e ignorado por você, que considero meu amigo. C. Minha expectativa é de que isso não aconteça mais. D. O que você pensa a respeito e o que pode fazer para eu não ter mais esse sentimento negativo? Como vê, essa é uma forma mais educada e responsável de expressar sua raiva. Você consegue ser maduro e respeitar a si mesmo e ao seu amigo. Certamente você não perderá o amigo. Em resumo, seja sincero, diga que está com raiva e explique seus motivos. Tente expor suas razões e escute a opinião do outro. É uma forma de se aliviar e refletir sobre os verdadeiros motivos, além de deixar claro para o outro quais são seus limites. Sim, pois haverá motivos de raiva incuráveis e as pessoas à sua volta precisam saber que, com relação àquele assunto, sua tolerância é zero. Seja assertivo e deixe claro seus limites. A raiva que não é dominada dispara por muito tempo dolorosas e destrutivas ações e pensamentos nervosos. Nesse caso, o que fazer? Não se preocupe, ainda há saída. A melhor forma para se libertar das amarras da mágoa e do rancor é mudar o pensamento do passado e colocar para fora a raiva acumulada. A expressão da raiva deve ser comandada pelo pensamento racional, real e objetivo, o córtex pré-frontal. Mesmo depois de muito tempo, você pode pedir explicações à pessoa que lhe causou aquela raiva e dizer, com educação, tudo o que sentiu quando a provocação ocorreu. Pode ser que o outro fique surpreso com suas declarações. Não se preocupe,
peça-lhe apenas que o escute. Você perceberá que a mágoa vai embora depois de ser colocada para fora. Lembre-se, use a técnica assertiva de autoafirmação, assumindo responsabilidade pelos seus sentimentos e apontando o comportamento do outro que lhe provocou a raiva. No fim, agradeça a atenção do outro. Bem, veja que você pode administrar o ciclo da raiva em todas as fases, lembrando-se de que sempre devemos fazer uma pergunta: essa raiva é pertinente e justa? Se a resposta for negativa, cabe a você diminuir e até eliminar a emoção da raiva, pois certamente ela se originou de um pensamento irracional. Se a resposta for positiva, utilize as técnicas da comunicação assertiva para expressá-la com maturidade e respeito e promover a mudança da situação. Conclusão: quando você decidir seriamente evoluir no seu estilo emocional, comece pela administração correta das emoções negativas. Algumas atitudes são necessárias. Assuma esses compromissos com você mesmo. Primeiro, seja honesto sobre seus sentimentos, expresse-se abertamente. Tente ser aberto a seus sentimentos, aprenda a escutar, procure maneiras criativas de se expressar. Experimente descobrir saídas sadias para sua energia raivosa. Expresse suas emoções, não as abandone. Segundo, trabalhe para mudar suas crenças negativas que estão causando aborrecimento. Nossas crenças são as raízes de nossas emoções. Entenda o que suas crenças são e por que você as tem. Sem controle sobre suas crenças, você pode se sentir impotente. Você pode substituir velhas crenças por novas, através de um exame de consciência, autocrítica. Crie uma visualização para a mudança. Ensaie suas novas técnicas. Terceiro, abandone o passado e retire os obstáculos para um futuro positivo. Troque a ferida por paz mental. A renúncia exige energia e coragem internas. Use energia pausada para gerar um novo você. Quando a memória começar a atormentar, haja com calma e examine o processo todo. Coloque em sua mente esta nova crença: eu posso escolher qual emoção quero sentir e decido até que ponto ela fica comigo.